Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds, o podcast para você que pensa diferente e quer evoluir na vida. Eu sou o Sandro Nucitelli e hoje, infelizmente, a nossa apresentadora Lari Renardi não vai estar presente aqui com a gente nessa entrevista, por causa que, infelizmente, está um dia muito chuvoso, que como ela vem de Hamamatsu até Tóquio para fazer a gravação com a gente, ela não conseguiu vir por causa que os trens foi cancelado e teve um atraso, ela não ia chegar a tempo. Então, por questão disso, hoje vou estar fazendo a entrevista aqui com nossa convidada sozinho, mas vou fazer o melhor possível aí para vocês também tirarem o máximo de aproveitamento dessa entrevista, que vai estar muito interessante, com certeza. E hoje estamos com uma convidada aqui, galera. Eu vou dar uma lida aqui porque eu quero ressaltar todos os pontos que é muito importante. Ela que é designer, mãe do Hiroshi, mora no Japão há 6 anos. Ela veio para o Japão com o marido Alessi para estudar em mestrado em Estudo da Paz na Universidade de Soka, em Tóquio. Ela também que é criadora da premiada campanha Proteção à Infância, Ninguém Mexe Comigo. Já palestrou no TEDx da Universidade de Tóquio e após se tornar mãe, ela fundou um aplicativo Cocon Family, uma plataforma que facilita e acelera a formação de redes de apoio entre famílias que vivem no exterior. Seja muito bem-vinda, Paola Bellucci. Obrigada, Sandro, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui também Legal. nesse papo de hoje. Maravilha. Então, vamos dar início aí. Antes da gente começar a se aprofundar um pouco mais nos seus projetos aí, queria saber um pouco da sua história, como que foi a sua caminhada, a sua jornada, o que te trouxe até o Japão, por que Japão, para você que estava lá no Brasil. Você falou que é formada em designer, certo? Isso, eu me formei em design no Mackenzie. Depois eu fiz uma especialização em design thinking, né, que é uma abordagem de inovação para resolver problemas complexos. E aí eu tinha um grande interesse, né, em aprofundar ainda mais sobre os objetivos da ONU, né, que são esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí eu descobri que tinha um mestrado aqui na Universidade Soka. Eu já conhecia essa universidade antes do Brasil e eu já tinha até um desejo de estudar aqui, mas não tinha nenhum curso que, né, eu pudesse, que se encaixava comigo, e também porque a maioria é em japonês, eu não falo japonês, mas esse mestrado era em inglês. Então, apesar de na época não ter o inglês ainda fluente a ponto de fazer um mestrado, eu lancei esse objetivo. Isso foi em 2017, quando eu descobri esse mestrado. E aí, então, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, o meu marido, que é o Alessi, né, como você falou, Sim. na época ele era meu namorado e ele também tinha esse grande sonho de estudar nessa universidade. E aí, então, a gente colocou como uma grande meta, foi. E aí, tanto eu quanto ele, nós viemos estudar esse mestrado em Estudos da Paz, que fala sobre as ODS aqui no Japão. Sim. E por que, assim, você escolheu esse mestrado em específico? Porque você tinha várias opções, acredito eu, né? Para estar escolhendo o que te levou a escolher esse estudo da paz, assim, específico? Acho que antes até do mestrado, do curso em si, foi a universidade, porque a Universidade Soka, ela é fundada pelo doutor pacifista, humanista, líder budista, Dr. Daisaku Ikeda, e esse líder budista, então, a gente já estudava sobre, né, as pesquisas dele, a filosofia dele, né, tanto eu quanto o Alessio, nós somos budistas, e então a gente já, né, tinha ele como mestre, né, e aí ele que fundou essa universidade, né, mais de 50 anos atrás. E aí, então, a gente tinha esse desejo de estudar onde, né, a universidade da qual tem os princípios humanísticos dele. Sim. E só que ainda não tinha o curso que a gente se identificava, e aí quando surgiu esse curso, a gente falou, não, então é isso que a gente quer fazer. E aí o Alessi que entrou na primeira turma. Eu, como eu falei que eu ainda não tinha o inglês fluente, com a proficiência a ponto de entrar no mestrado, eu não passei na primeira, né, na primeira turma. E aí, então, o Alessi que começou, mas mesmo assim eu vim para o Japão com ele, e isso em 2018. Sim. E aí a gente ficou aqui, né, ele estudando no mestrado e eu estudando em inglês, no caso. E aí, em 2019, que eu entrei no mestrado também. Então, ele na primeira turma, eu sou da segunda turma desse curso. Nossa, que legal. Achei bacana que, então, a universidade em si, ela é fundada por
Seria um monge budista? Ele não é um monge, né? A gente chama que ele é um líder pacifista, Pacifista. humanista, Certo, certo. Então, ele, enfim, ele faleceu em novembro do ano passado, com 95 anos. Uhum. Então, a gente pôde aproveitar ainda um pouco, né, dele aqui em vida, né, Legal. aqui no Japão. Uhum. E a gente, então, tá desde então aqui no Japão, né? O Alessi, depois do mestrado, começou o doutorado. Ele faz doutorado na Faculdade de Educação relacionado a estudos da felicidade. E a gente agora, né, no final desse ano, início do ano que vem, ele vai concluir o doutorado dele. Legal. Uhum. Eu achei bacana a gente falar um pouco sobre esse assunto, porque acredito que não é de muito conhecimento das pessoas. Eu mesmo, assim, estava por fora desse estudo da paz, eu não sabia nem que existia, para ser bem sincero, então para mim está sendo uma novidade. Eu estou aqui entrevistando você, mas também estou aprendendo, que é um assunto super interessante, na verdade. E quando você fez essa mudança, assim, para cá, tirando o fato de você ainda não falar o inglês, acredito que o japonês também, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou para se adaptar no Japão, logo que você veio? De fato, o idioma é um ponto que eu acho que todos os brasileiros, quando chegam aqui, têm algum tipo de dificuldade, né? Para mim não foi diferente. Eu até hoje, na verdade, não falo Nihongo, não falo japonês, eu falo muito básico. E aí, na época, eu estava ainda muito dentro da comunidade de estrangeiros, né? Internacionais, por conta da universidade. Então, o inglês que era o que mais me demandava. E aí, então, eu tive que me aprofundar bastante nisso. Então, acho que tanto o inglês quanto o japonês, para mim, foi uma barreira. Mas Certo, eu acho certo. que, enquanto brasileira, o que mais, assim, eu senti falta foi da cultura mesmo, brasileira aqui no Foi o Japão. choque cultural, né? Eu, assim, até em termos da comida, eu não tive um problema, não foi assim. Tem muitas pessoas que vêm aqui e não estão acostumadas, né, com tempero e tal. Isso não foi um problema para mim, porque eu tive uma bachan, tive uma avó japonesa, né? Sério? Que legal. Porque a madrasta do meu pai era descendente de japoneses, né? Então, ela, enfim, a gente cresceu com ela já Teve um da contato com a cultura. cultura, bacana. Sim, e até por conta do budismo, né? Também Uhum. tinha muitos descendentes lá em São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo, do Ah, bairro do sim. Ipiranga. Daí, quando a gente veio para cá, a gente acabou indo para Hachioji, que é, então, essa, vamos dizer assim, interior de Tóquio. Onde tem a A universidade, universidade, a né? gente mora bem pertinho da universidade. E apesar de ter alguns brasileiros lá na universidade, a gente não tem, assim, muito contato com a comunidade brasileira aqui no Japão, Uhum. né? Então, por exemplo, Hamamatsu, como você citou, Nagoya, Guma, são regiões onde tem bastante brasileiros, Sim, né? sim. E aí, por consequência, tem mais mercados, tem Exato. mais restaurantes, né? E aí, acho que isso eu sentia muita falta, né, quando Uhum. eu cheguei. Daí eu lembro que era verão, né, acho que o nosso primeiro verão aqui, eu sentindo muita falta de ir pra praia. Aí a gente foi para Enoshima, né, que é uma praia aqui. Mas aí eu, quando cheguei, foi um choque cultural também, porque eu tô acostumada com, né, sorvete passando, Sim, sim. quiosque, aquela Ó, o espetinho de bagunça. camarão. Eu falei, cadê o queijo coalho, né? E aí não tinha, e aquilo eu comecei a sentir falta, né, Uhum. do calor humano Sim, brasileiro. sim. E aí foi quando eu falei para o Alessio, falei, não, eu quero ir para Nagoya, porque eu recebi acho que um flyer, assim, no Facebook, dizendo que ia ter uma roda de samba Olha. na praia. Eu falei, é isso que eu quero, e vai ser mais barato ir para lá do que para o Brasil, Sim, né? sim. Então, assim, foi uma viagem longa e tudo, mas aí, nossa, eu fiquei tão emocionada, assim, quando eu cheguei lá na praia, tava tendo roda de samba e caipirinha, coxinha, pastel, sabe? Deu pra matar um pouco a Um saudade ali do pouco, Brasil, né? super. Então, tudo que tem, assim, de evento da comunidade brasileira, que é aqui na Uhum. região de Tóquio, eu sempre vou. Né? Sim, Inclusive, sim. agora a gente vai para Kanagawa, que vai ter uma festa junina no domingo. Então, eu sempre tento Você estar procura sempre envolvida. estar presente nesses eventos, legal. Porque isso é uma coisa que eu senti muita falta quando eu cheguei e sinto falta até hoje, na Uhum. verdade. E acho que também ajuda a gente não se afastar tanto da nossa cultura, né? Sim. É importante ter esses eventos. E ainda que eu tenho filho, né, agora, então. Principalmente para ensinar para ele, né? Então, aí quando eu fui vestir, a gente até fez uma festa junina lá na universidade, e com os brasileiros só, né? E aí Uhum. eu falei pra ele, né, Hiroshi, tem que vestir camisa xadrez, né? Fui explicando.
Então é importante, né, para Colocar o passar. chapeuzinho de palha. Então, não tinha o chapeuzinho, mas a gente vai improvisando com o que Pintou o dente de tem. preto também com canetinha? Não, eu acabei fazendo Maria Chiquinha, botei uma Aham. roupa xadrez, Sim, mas eu sim. falei, porque eu fui na universidade, o pessoal ia me achar muito estranha se eu pintasse o dente de preto, né? Mas eu acho que é muito importante passar para o meu filho os Não, valores, com assim, da nossa certeza. cultura, Com né? certeza. Uhum. Principalmente para ele que tá crescendo longe, né? Sim, com Então, certeza. e você ensina, você conversa com ele mais em português ou É. que língua você está utilizando para? A gente fala português em casa, Uhum. porque tanto eu quanto meu marido somos brasileiros, mas ele tá indo no Roikuen, que é a creche, e lá é totalmente No japonês, japonês. né? Então é muito interessante, porque a gente às vezes nem sabe que algumas coisas que ele fala pra gente, na verdade, são expressões ou onomatopeias em japonês. Ah, A sim. gente acha que é língua de bebê, mas na verdade Uhum. ele tá falando Nihongo. E a gente só descobre porque, às vezes, algum amigo japonês ou que fala japonês está perto e fala: olha, ele falou tal coisa, tipo Sim. saia, sente, e a gente Uhum. não sabia. Caramba, que Então legal. ele tá super já falando assim Nihongo na Uhum. escola. Que bacana, porque o que eu vejo é que acontece, eu tenho bastante conhecidos meus que são pais, Uhum. e eu vejo muito, principalmente com criança pequena, eles entendem o português quando os pais falam com ele, só que ele responde em japonês. Ah, Eu entendi. vejo muito isso, já conheci uns 3 amigos que os filhos dele, assim, cresceram mais ou menos, não sei se é porque eles não gostam de falar português ou não teve uma Uhum. educação, assim, para falar, aprender o português corretamente, né, mas eles Sim. entendem o português, mas Mas não respondem em falam. japonês. A gente faz questão do Hiroshi falar português, né? Então, até a questão da herança da língua materna é Uhum. importante. E, assim, até o inglês ele tá aprendendo também, porque a gente tem muitos amigos Sim, internacionais, e sim. aí a gente fala em inglês com eles, e aí ele tá junto, acaba aprendendo. Enfim, então é um Que desafio também, legal, né? é bem Criar um filho importante. trilingue, mas é importante. Sim, com certeza. E É. vocês vieram para cá com visto de estudo então, né? Uhum. Para estudo. Você Sim. não chegou a explorar trabalho em fábrica, nada aqui igual a maioria? Não, ainda não precisei, até assim, onde eu moro é um pouco longe, né, das fábricas, assim, eu nem sei, mas eu acabei indo mais para o empreendedorismo, então, Uhum. até quanto, né, a minha profissão de designer, eu consigo fazer trabalhos online, então aqui no Japão eu acabei abrindo, eu não sei falar o termo, mas é como se Uhum. fosse, uma empresa de autônomo, né, eu Ah, sou sim. autônoma aqui no Japão. Então é uma empresa, vamos dizer, de freelancer, né. Sim, sim, sim. Então é o que eu consigo fazer hoje, né. Ah, que legal. E você presta serviço para a comunidade brasileira aqui, Não, geral, aqui não, eu acabei ou nunca você nunca pega lá no precisei. Brasil? Isso, já trabalhei para uma empresa na Austrália também, Uhum. sempre online, né. Então, ou, faço isso ou até dos meus próprios projetos, né, Sim. que eu consigo trabalhar de casa. Isso é ótimo que dá essa mobilidade para você, né, trabalhar remotamente. É, Foi uma profissão bem escolhida, assim, para é, se encaixou verdade. bem na sua situação atual aqui no Japão. Total, com Que legal. certeza. É. E falando um pouco mais dos seus projetos, queria que você contasse pra gente aí sobre o seu projeto Ninguém Mexe Comigo. O Uhum. que te inspirou esse projeto e qual que é a principal missão dele? Você poderia falar pra gente um pouco de como surgiu? Claro. Então, esse projeto nasceu enquanto eu estava fazendo mestrado. Então, eu comecei esse mestrado em 2019, e aí em 2020 foi quando estourou a pandemia, né? Certo. E eu já estava no meu mestrado pesquisando sobre proteção à infância, ou combate à violência sexual infantil, né? Que é Uhum. um grande problema social, não só no Brasil como no No mundo. mundo E inteiro. aí, então eu acabei, né, focando dentro daqueles objetivos da ONU, né, são 17 objetivos. Um desses objetivos é o combate à violência contra crianças, né. Certo, certo. Então, eu estudando sobre isso, estourou a pandemia, e aí eu falei: "Puxa, eu preciso de alguma maneira ajudar essas crianças que estão sofrendo violência agora, né, dentro das suas casas", porque falando da violência sexual infantil, infelizmente o maior número de casos acontecem dentro de casa, por um membro da família da criança, né. Então, se elas estavam isoladas socialmente por conta da pandemia, sem poder ir para as escolas, que geralmente é um lugar que identifica mudança de comportamento, identifica alguma violação, Sim, sim. então as crianças estavam sofrendo dentro de casa. E aí eu pensei: "Como que eu posso aqui do Japão
levar essas informações que eu estou estudando aqui no mestrado para elas, né? Mas de uma Uhum. maneira lúdica, não posso, né, levar esse conteúdo acadêmico denso para as crianças que elas não vão absorver. E aí, então, eu fiquei quebrando a cabeça. Esse insight que eu tive foi em abril de 2020, que eu Hum. tive o insight de, então, criar uma música. Uma missão difícil, hein? Pra passar É, como levar essa informação para uma criança, porque a né? música é uma forma bem mais, né, lúdica, porque tem uma linguagem leve, mais sensível, né? É um Sim, assunto bem sim. É, a complexo. prova disso é a galinha pintadinha, né? Isso! Não, e olha que você falando de galinha pintadinha, que interessante. Aí eu tinha o grande objetivo de transformar essa música num videoclipe animado. E aí eu falei, né, quem que eu posso contratar? Quem que pode fazer esse videoclipe Uhum. animado da música? E aí eu descobri o estúdio que fez a Galinha Pintadinha. Caramba, chegou até lá. Cheguei. E aí foram eles que desenharam. É mesmo? Então eles tiveram participação no projeto também. Sim, não o pessoal da Galinha Não, Pintadinha, sim, mas sim. O sim, estúdio o ali. estúdio que fez a animação, né. Uhum. Então, que é o Animar Studio. E aí eles que desenharam, né, eu contratei uma ilustradora, que é a Clara Hash, que inclusive a gente fez faculdade juntas de design no Mackenzie. E aí eu falei: "Não, é a Clara que eu quero que transforme essa música, né, nos personagens", que a gente fez 6 personagens. Ela desenhou esse concept dos personagens e a Animar Studio, então, animou, nesse videoclipe em Uhum. 2D. E aí, então, a música, né, no Brasil conseguiu chegar em muitas e muitas crianças, porque a TV Cultura foi uma grande disseminadora desse videoclipe, né? Eles Nossa. viram a qualidade, inclusive, né, foi o próprio estúdio de animação da Galinha Pintadinha. Então, eles, Uhum. muita qualidade, Já né? ganhou credibilidade, né? Isso. E eles são muito bons, né, então a Uhum. qualidade do videoclipe ficou muito boa, e aí a TV Cultura super abraçou a campanha e por meses eles transmitiram o videoclipe Olha na que legal. íntegra, pra chegar no maior número de crianças, né, porque a gente Uhum. sabe que a TV aberta, assim, tá em muitos lugares, e eles passavam várias vezes por dia, por meses, então a gente recebeu muitas mensagens, né, de famílias que tiveram acesso ao videoclipe por conta da TV Cultura. Ah, que legal. É, Então vocês conseguiram chegar numa TV aberta lá no Brasil para é, transmitir o projeto. Mas foi. você iniciou ele lá no Brasil ou aqui? Desculpa, eu me perdi um pouco. Então, por conta da pandemia, eu aproveitei, assim, que muitas pessoas acabaram, ficando mais ativas, né, online, então, assim, Uhum. para fazer reuniões foi muito mais fácil, assim. Antes eu tinha mais dificuldade de marcar Zoom, né, Certo, Skype, essas certo. coisas. E aí, por conta da pandemia, todo mundo achou um jeito, né, de estar mais, Acabou assim. favorecendo, né, Ter a mais recursos acontecer. para fazer reuniões, assim, antes Uhum. era, se eu falava para marcar uma reunião, era tipo: "Nossa, mas fazer uma reunião via Zoom, por exemplo", eu nem tinha o aplicativo, não tinha conta. E aí na pandemia, foi muito mais fácil, né. Então eu, por conta disso, consegui mobilizar muitas pessoas no Brasil, sempre daqui. Era desafiador o fuso horário, então Caramba, foi. eu virava a madrugada, tinha às vezes call 2h, 3h aqui para Nossa. mim, porque era 2, 3 da tarde para Sim, eles. sim. Então, especialmente quando eu lancei a campanha, então foi em abril que eu tive o insight de criar música, e aí em dia 18 de maio de 2020 foi quando eu lancei. E no dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil no Brasil. Uhum. Então, eu aproveitei essa mobilização já nacional para que chegassem muitos conselheiros tutelares, assistências sociais, polícia civil, muitas pessoas Nossa. realmente tiveram acesso ao videoclipe, Uhum. né, à música, e aí eles, ajudaram ainda mais a disseminar e chegar, né, nas Nas crianças. crianças. Então, a minha mobilização foi toda do Japão para o Brasil. Uhum. E eu acho um assunto, assim, interessante você ter essa iniciativa de, criar esse projeto, porque, querendo ou não, a gente pode ver como um tabu, né. Sim, Não se vê falando muito sobre o assunto. é, E é um assunto que prejudica ali no desenvolvimento da criança com o passar dos anos. Eu falo isso porque eu já me relacionei com mulheres que sofreram abuso na infância e convivendo junto você vê como que isso prejudica principalmente a saúde mental. Fica uma cicatriz ali,
Com certeza. Uma marca, assim, que é difícil para superar, né? Não, com certeza. E aí, inclusive por conta disso, a gente lançou uma outra música para a campanha que se chama Eu Sobrevivi, que é Uhum. focada para sobreviventes de abuso sexual na infância, né? Ah, Então, sim. eu mesma também sou uma sobrevivente, e aí quando eu decidi criar essa campanha foi por conta da minha própria história, né? Que eu sabia que não só eu, mas inúmeras, milhares de Uhum. mulheres já tinham sofrido e infelizmente vão sofrer. Então, por isso que eu trabalho muito na prevenção, né, Sim, tentando sim. minimizar, esses casos, né, que meu objetivo é até 2030, falando em Uhum. objetivos da ONU, Da é erradicar, né, esse sim, sim. problema na Terra, mas especialmente no Brasil, cada país tem as suas nuances. Uhum. E aí falando no Japão, a gente lançou esse videoclipe animado também em japonês, a música e o videoclipe em japonês. E aí, em termos de tabu, aqui no Japão é um Acho que super é o mais tabu. difícil, né? É, E você já conseguiu, você comentou comigo, você vai fazer entrevista na NHK, mas já vai ser a segunda, né? Você já fez uma. isso. Qual que foi a receptividade deles, assim, e do pessoal que recebeu o seu projeto? Como que foi? Porque você teve que adaptar para a linguagem japonesa e acredito que também para inglês, né? Para o Isso, inglês. aconteceu mesmo. Então, aqui a NHK, eles ficaram bem surpresos, né? Eles falaram, não só a NHK, mas as instituições que eu já falei aqui no Japão, que são da proteção à infância. Uhum. Inclusive, tive a oportunidade de falar com uma pessoa do governo e eles falaram assim: nossa, é muito novo porque é uma abordagem bem criativa, inovadora e corajosa. Aqui no Demais, demais. Japão. Eu acho corajoso demais isso que a- você está fazendo. Obrigada. Aqui no Japão eles falaram que, assim, é um super tabu, então dificilmente eles vão falar diretamente sobre isso, eles Uhum. ficam rodeando o assunto, né, ou evita falar, né. Sim. E aí a gente acaba deixando as crianças desprotegidas. E aí, eu tive que fazer uma adaptação no nome da campanha, né, porque, Ninguém Mexe Comigo, a princípio, a tradução mais, enfim, que mais fácil para chegar nisso tinha sido Sawara Naide, que é, né, Ah, não não me toque. toque, não me toque. Só que, aí quando eu fui, né, apresentar isso para algumas instituições, eles falaram assim: "Olha, o problema é que esse termo é muito Hum. negativo, muito forte, é Uhum. muito pesado para chegar, não vai ter abertura nas escolas". E aí então eu mudei para Kimi wa Taisetsu, que é "Você é precioso", né, Uhum. então eu tive que fazer esses tipos de adaptações Ah, culturais sim, sim. para chegar aqui no Japão também. Legal, legal. E ass e qual que foi a receptividade deles, assim, em Uhum. relação aos pais? Que você chegou a ter contato com os pais que, consumiram o vídeo, assistiram, qual que foi o feedback deles? Aí no Brasil ou no Japão? Vamos falar um pouco dos Dos 2 2. assim. Tá, eu vou começar pelo Japão. A própria NHK, né, quando eles gravaram, eles pegaram uma entrevista de uma mãe que assistiu o workshop que eu dei, né. Uhum. Então, eu fiz um workshop para algumas crianças numa escola, de língua inglesa para crianças japonesas, né, porque justamente eu não falo japonês, então eu fiz o workshop todo em inglês. Certo. Aí essas crianças japonesas, aprenderam a cantar música, aprenderam, né, os princípios ali da autoproteção que eu estava ensinando e os pais estavam assistindo. E aí no final essa mãe deu a entrevista para a NHK, falando que ela estava muito surpresa, né, que ela nunca tinha falado sobre isso de educação sexual, por exemplo, com Uhum. a filha, e ela ficou muito surpresa como a filha entendeu, né, a mensagem no Sim, sim. final, super, incorporou assim, entendeu, assimilou o Olha que bacana. conteúdo, não foi algo bruto, né, Pesado, né? pesado, Sim. não foi algo assim que ela se sentiu constrangida, Uhum. porque esse é justamente o meu propósito, né, fazer com que essa informação chegue nas crianças da maneira mais leve, Mais mais natural acessível. E isso, possível. divertida também. Uhum. Então, esse foi um feedback da mãe, né, Que que legal. realmente gostou muito da abordagem. E no Brasil, foram inúmeros relatos que eu já recebi, né, porque no Japão é mais recente, foi Sim, em sim. novembro do ano Ah, passado que eu lancei. Agora já faz a campanha tem desde 2020, né, então 4 anos. uhum. Quando eu lancei no Brasil, a gente recebeu primeiro inúmeros feedbacks das famílias dizendo que pela primeira vez elas estavam abordando esse assunto com as crianças, porque também tentava evitar, tentava deixar para lá, quando tá mais adolescente eu falo sobre isso, Sim, sim. mas Mas aí já tem que passou. aí já a violência já pode ter Uhum. acontecido, né. Então a gente fala assim, da mesma forma que a gente ensina as regras de trânsito para as crianças, né, a gente tem que ensinar elas a se protegerem
visando a prevenção, né? Então, quando os pais tiveram acesso a esse videoclipe, essa música, eles se sentiram mais confortáveis em começar a abordar, porque introduzir esse assunto pela música é mais simples, é mais Sim, sim. fácil. E aí, então foi o primeiro feedback, né? Agradeceram por ter ajudado a introduzir o assunto dentro de casa, isso não só em casa, mas nas escolas também. Uhum. E a gente recebeu um relato, assim, que foi... Eu até comentei nesse TEDx, né, que você falou que eu fiz. Eu tive essa apresentação no TEDx aqui em Tóquio, e eu conto esse relato. Certo. Que uma mãe de uma criança surda, estava assistindo o videoclipe né, as duas estavam assistindo o videoclipe na TV Cultura, e tem uma versão da música com interpretação de Libras, né, Certo. justamente para ter essa acessibilidade. E aí, no final do videoclipe, essa menina falou para a mãe, né, ela entendeu pelos gestos, ela entendeu que ela estava sofrendo aquela violação que o videoclipe Olha estava só. ensinando. E aí ela falou para a mãe, né, que estava sofrendo esse abuso Uhum. pelo padrasto, pelo namorado da mãe. E aí a mãe imediatamente tomou uma atitude, uma providência, e o videoclipe, ele ensina as crianças, né, a gente dissemina o número de denúncia no Brasil, que é o Disque 100. Então, quando a mãe viu, né, que tinha então o Disque 100, ela imediatamente ligou. Esse Disque 100, ele é próprio para, nesse caso de abuso. Isso. Sim. Toda violação de direitos humanos. Violações de direitos humanos. Então, realmente é o canal mais apropriado, assim, para receber esse tipo de denúncia, nesse formato, né? Se fosse flagrante, coisa do tipo, aí liga para a polícia Sim, imediatamente. Mas até o Disque 100, né, ele é até para você receber aconselhamento, né? É um canal de denúncia, mas também para você saber o que é para ser Tem feito depois. informações ali. Isso, e é 24 horas, 7 dias por semana, gratuito, enfim. Então, é um canal do governo, né? Certo. E aí, então, eu aproveitei essa música para ajudar também a disseminar esse Disque Denúncia. Nossa, que bacana, muita informação. E hoje em dia, você tem uma noção do número, assim, estimado de abuso infantil no Brasil ou no mundo? Sim, na verdade, a gente fala, né, que esse é um dos casos mais subnotificados que existem. É um dos casos mais subnotificados porque a família geralmente não denuncia, não leva esses casos para as autoridades, né? Então, acaba muitas vezes abafando esse assunto dentro de casa, as famílias acabam, né, enfim, tentando resolver entre eles mesmo, ou não fazendo nada também, que acaba trazendo ainda mais trauma para a criança, né, na vida adulta, porque continua convivendo com esse abusador muitas vezes. Então, a gente fala assim que os números que hoje existem, que já são gigantescos, na verdade, eles não apresentam nem 10% do que é a Da realidade. realidade. Caramba. Porque, enfim, 1 a cada 4 meninas são abusadas sexualmente no Brasil. E quando a gente fala de estupro, assim, o maior número, né? As estatísticas mostram isso, são crianças até 13 anos. Então, quem sofre mesmo estupro no Brasil são meninas, né? Mulheres e meninas, mas mais meninas. Então, e aí a gente olhando para esse cenário que são meninas dentro de casa. Então, olha só, né? Quando você começa a estudar a fundo mesmo, você fica, gente, é muito absurdo, né? Não, É assustador, é um absurdo. É assustador, absurdo, realmente, que a gente não tem ideia da magnitude desse problema, né? Sim. Então, algo muito sério que acho que acontece muito também, que nem você falou, as famílias preferem manter entre elas isso, e acontece muito aquilo. Eu já vi situações da filha contar pra mãe sobre o namorado da mãe, no caso, que tá abusando dela, mas a mãe não acreditar, ou se ela vai interrogar o namorado, ele fala, não, essa menina tá mentindo, não tá falando verdade. Então, acho que isso é outra coisa que acaba complicando ali uma resolução para esse problema, né? Sim, uma das outras causas desse problema é justamente a naturalização da violência. Então, no Brasil, né, tem muito essa fala, mas foi só uma passada de mão, deixa isso para lá, isso já aconteceu, esquece.
Mas a gente está falando de uma violência, né, que de fato causa muitas consequências até a vida adulta dessa mulher, né, desse menino. Estou falando mais mulheres porque as Sim, sim. estatísticas mostram, mas os meninos também sofrem e muito. Uhum. Então, de fato, é um problema global, um problema social que precisa ser olhado para isso e precisam ter iniciativas para combater esse problema, né? Sim, sim, sim. E no seu ponto de vista, você acha que, assim, eu, como sou ali dos anos 80, nasci em 80 e tal, e a gente vai vendo a evolução das coisas acontecendo, Sim. e infelizmente, assim, eu posso estar enganado, mas você vê que hoje em dia tá muito na moda, assim, vamos supor, um estilo de musical que é o funk no Brasil. Uhum, Isso inclina muito pro lado, assim, sexual, muitas uhum. músicas. Você acha que isso acaba influenciando também, não? Eu acho que tem muitas letras que são muito problemáticas, né? Uhum. E isso não é só de agora e nem é de um estilo musical Sim, apenas, sim, né? isso já A gente tem aí sambas e tantos outros estilos musicais desde, sei lá, dos anos 40. banheira do Gugu. Enfim, muito Sim. problemática. Então, eu acho que é mais do que um estilo musical, são essas Uhum. letras que deixam a mulher numa posição, né, de objetificação, ou enfim, tem tantas problemáticas, né? Então, quando a gente olha, vamos falar para o funk, então, que você acabou de Sim, citar, sim. o É termo que eu acho que é o mais novinha. explícito, É, né, digamos assim. o termo novinha, por Uhum. exemplo, né, tá sempre trazendo, a novinha não sei o quê, a novinha não sei o quê. E se você, né, tá falando sobre novinha, e aí a gente tá cada vez mais botando luz aí Sim, quem é sim. de Para fato as que mais sofre novas. estupro no Brasil. E não é uma questão a roupa que a menina tá vestindo, né, a Uhum. gente tem aí vários cenários que mostram que mesmo uma mulher, né, totalmente vestida, ela Coberta, sofre assim. abuso e estupro, então não é isso, a gente tá falando Uhum. de um país, né, machista, enfim, aí tem toda essa questão, né, da desigualdade de gênero. Sim, sim. Então, por isso que a música, né, no caso da minha campanha, eu utilizo a música com De uma forma esse positiva. com esse olhar, positivo, de levar uma informação, de Uhum. empoderar as crianças a se protegerem. Sim, sim. É uma missão em tanto, hein, Paola? Sim. Ó, não, eu tiro o chapéu porque tem que ter muita coragem, porque é uma luta, acredito que bem difícil, então tem que É. ter muita coragem mesmo. Obrigada. E você falando na missão da campanha, então é isso, né? A nossa missão é ajudar as crianças a Uhum. identificarem situações de abuso, comportamentos suspeitos e elas saberem o que fazer para reagir, o que elas têm que fazer diante dessa situação, né? Certo, Então a certo. música Ninguém Mexe Comigo, ela ensina 4 ações da autoproteção, Uhum. que é gritar, correr, contar e discar 100. Ah, que legal, é bem. Que é para ajudar na memorização Uhum. também, né. Então é para justamente a criança saber o que ela tem que fazer diante daquela situação, né, e em vários outros trechos da música ensina ela a identificar Sim, esses sim. comportamentos suspeitos, né. E a música ela está disponíveis na Uhum. plataforma, como que Sim, para ter acesso, assim, para os ouvintes que querem acessar a música, conhecer o trabalho do Ninguém Mexe Comigo ali. sim. A música então tá no YouTube, Ninguém Mexe Comigo, eu tenho o videoclipe animado, que é esse que eu comentei, e tem a primeira versão que foi em 2020, que tem, foi uma versão mais caseira, né, os Uhum. músicos, a cantora estava em casa, então a cantora, quem compôs a música é a Bruna Caran, né, que ela é uma compositora brasileira, gênia, para ter Legal. transformado todo aquele conhecimento numa linguagem tão incrível que é essa música, né. Sim, E sim. no Spotify tem também por meio do perfil dela como artista, né, Ah, como legal. compositora. Então a música Ninguém Mexe Comigo também está disponível Tá no lá disponível. Spotify. Bacana. Isso, no YouTube. E no nosso Instagram também dá para acompanhar. Legal, legal. E vamos passando aqui um pouco depois, um pouco mais para frente aqui. Você falou que durante a sua jornada aqui no Japão você engravidou, teve essa experiência de ser mãe. E como que foi para você se tornar mãe aqui no Japão, longe da sua família? Como que foi essa Uhum. experiência? Olha, foi bem desafiadora, né, porque foi durante a pandemia também que eu descobri que eu Uhum. estava grávida. Na verdade, eu descobri que eu estava grávida na semana que eu defendi a minha dissertação de mestrado. Então foi assim,
bem desafiador, Foi né? muita surpresa, informações ali durante a pandemia. Muita. E aí Caramba. eu falei assim, como é que eu vou criar um filho aqui sem rede de apoio, que era a minha principal questão. Uhum. E o Alessio, na época, estava trabalhando o dia todo também, além do doutorado, e eu falei, puxa, eu vou ficar sozinha grande parte do tempo, e eu nunca cuidei de um recém-nascido, né? Como que eu faço? Então, o meu grande objetivo na época era que minha mãe conseguisse vir para o Certo. Japão durante o finalzinho da minha gravidez e especialmente ali o puerpério, depois que o filho nasce, né? Essa esterogestação que fala, né? Esses primeiros meses. E aí, só que tinha um desafio, porque ninguém estava entrando no Japão naquela época, né? As fronteiras Uhum. estavam fechadas. Sim, sim. Então, eu lembro, a minha família, nossa, a gente ficava em oração, assim, 24 horas por dia, porque a gente tinha que ativar um místico do universo, a gente tinha que ativar, De assim, alguma de alguma forma. forma, a gente tinha que fazer essas fronteiras abrirem. E aí, minha mãe conseguiu um visto, vamos dizer assim, especial. Uhum. Ela chegou aqui no Japão no mesmo avião que os atletas paralímpicos, foi naquela época, só ela e os atletas. E aí ela, então, pegou o finalzinho da minha gravidez e 5 primeiros meses do meu filho. Uhum. Então, foi, assim, muito Que importante, bom que né? deu tudo certo, você ainda Sim, conseguiu trazer ela. foi muito importante. E só que durante a gravidez, teve vários episódios, assim, que eu fiquei, né, assim, puxa, como que vai ser? Porque é um modelo totalmente diferente de saúde e tudo Sim, mais, né? sim. E aí teve uma profissional aqui que me ajudou muito, que é a Ludmila Doula, ela é de Hamamatsu, e ela me ajudou online durante toda a minha Nossa, que gestação, bacana. me munindo bastante de informação, e especialmente durante o parto, Uhum. foi muito interessante mesmo, porque ela estava, assim, no meu fone de ouvido, eu estava Ah, com você tá fone não, não, pera, preciso durante o contar. parto você estava numa ligação? Foi. Porque ela estava ali podendo me explicar em Gente, português para o que eu poder tinha que fazer. traduzir. Certo, Nem foi certo. tanto tradução, porque ela também não fala japonês, na verdade. Era mais ela Um apoio ali, o um apoio, suporte. ela me direcionando. Então, Sim, assim, sim. como eu tinha que respirar, vira o que eu tenho que fazer. E aí, porque foi parto natural, Uhum. né? E aí ela estava num fone de ouvido, eu comprei aquele fone de ouvido sem o fio, né? É Sim, só sim. por Bluetooth. Bluetooth. E aí o Alessio ficou com um, eu fiquei com o outro, e aí ela na ligação com ele. Então eu não via ela, mas eu ouvia Sim, ela. sim. E aí ela ia me falando, ó, respira assim, Meu faz Deus do assim. céu. Ela assim me salvou, Que na si verdade. gente. E aí quando o Hiroshi nasceu, durante os 5 dias ali na maternidade, ela me ajudou também direcionando como era a amamentação. Então Uhum. ela foi como uma consultora de amamentação, falando como é que tinha que ser a pega, como é que tinha Sim, que sim. fazer, se aquele choro era de fome ou se era porque ele estava com xixi, Nossa, ela sabe? foi um anjo para Frio. você ali então. Foi, com certeza. E Eu sempre falo isso pra ela, que ela ela me salvou, assim. e como você chegou, assim, a ter o contato com ela? Como que foi para você chegar até ela, para ter toda essa informação? Então, eu procurando no Facebook, assim, eu Foi na procurando. a base da pesquisa mesmo? Eu pesquisei. Engraçado que eu conheci a Ludmilla ainda antes de eu ter engravidado. Eu já estava pensando em engravidar, mas assim, eu não imaginei que Não ia ser estava tão rápido. planejado. É. E aí eu pesquisei e falei: ah, se eu me tornar mãe aqui no Japão, deixa eu ver como é que é o negócio, né? Uhum. Aí eu digitei, tipo, mães no Japão, foi assim. E aí, sei lá, acho que cheguei num grupo, que desse grupo alguém me falou: ah, conversa com a Ludmilla Doula. E, né, Uhum. que a doula é justamente essa profissional que cuida da mãe Ah, durante. tem isso, eu não sabia. Que cuida da mãe durante o parto, no pré-natal também, ela dá Uhum. várias dicas. E aí eu falei, nossa, que bom que tem uma doula aqui no Japão, porque eu Sim. sabia que tinha no Brasil, mas não sabia que tinha uma brasileira atuando aqui no Japão. E Uhum. para mim isso era muito importante, porque eu tinha dúvidas específicas do Japão, Nossa, que que uma bacana. doula no Brasil não saberia me direcionar, né? Uhum. E ela já estava toda preparada, né, para essa questão mais online, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer os atendimentos com ela presenciais, apesar dela estar aqui, porque ela é de Hamamatsu, então é distante, na Hum. pandemia. E aí só que ela já tinha feito um programa que se chama Tenha uma Boa Hora, que é um programa para justamente mães assistirem toda
as aulas que ela já deixa Nossa, que ali, legal. relacionado, bem legal, relacionados a cuidar do corpo durante a Uhum. gestação, até massagens para aliviar a contração, tem tudo, Sim. assim. E aí eu fui assistindo, então durante esses 9 meses, eu foquei bastante, assim, eu falo para ela que o meu principal item do enxoval foi a informação. Eu nem tinha todos os itens, mas eu estava ali Tá se estudando. informando. E aí e aí então foi muito interessante, assim, Uhum. que ela apareceu e foi uma função protetora que eu falo: "Você é minha função protetora do universo, que você me ajudou durante Nossa, toda a incrível. gestação e depois também, Certo, né". certo. Então foi ótimo. E foi através dessa experiência que você teve de sendo mãe aqui no exterior, passando por tudo isso, que veio a ideia, no caso, de iniciar o aplicativo Cocum Family, né, Isso, correto? Sim. cocumfamily.app, né, que a gente tem o site. Bom, foi assim então a Cocum, né, deixa eu até beber uma água aqui. Quando eu descobri que eu estava grávida, uma amiga que trabalhou comigo no Brasil, a Laura, ela também se descobriu que estava grávida, foi na mesma época, 1 mês de diferença. Só que ela na Holanda e eu no Japão. Certo. Ela morava lá já há alguns anos também. E aí, durante toda a gestação, a gente trocava muita informação, né, Uhum. desde questões culturais, né. Ela também, seria mãe de primeira viagem na época? Também, Ah, legal. total. Então, assim, as 2 que vieram da mesma profissão praticamente, né, ela também da área da inovação, aí a gente, morando em outro país, sem rede de apoio, muito parecido. E aí, quando os nossos filhos nasceram, a gente sentiu na pele mesmo essa falta da rede de apoio. E aí a gente decidiu, como boas design thinkers, que é a nossa profissão, Sim, sim. pesquisar, entrevistar outras mães na mesma situação que a gente. Então a gente passou a fazer pesquisa de campo online, Uhum. com mães vivendo no exterior, com mães vivendo no Brasil, e a gente realmente chegou nessa necessidade em comum a todas nós, que é a falta da rede de apoio, né? O que seria essa bendita falta da rede de apoio, né? Certo. É justamente a mãe, ela tá. A mãe, eu digo família, né, Uhum. também. Se sentir muito sobrecarregada, né, com as demandas da maternidade. E quando você tem uma rede de apoio, seja ela paga ou não, quando eu digo rede não paga, às vezes uma avó, né, a mãe da mãe, a avó da criança, Sim, tem sim. disponibilidade, às Tá vezes, lá para sempre dando um cuidar. suporte, Sim, ajudando. dividir um pouco. Então, Uhum. enquanto a mãe toma banho com mais calma, a avó tá ali cuidando, enfim, o pai tá comprando coisa no mercado. Então, quando você tem uma rede de apoio, você consegue dividir mais essa carga que é bem pesada, né. E quando a gente fala a rede de apoio paga, é você ter uma babá ou você ter uma creche, né, um berçário para que cuide do seu filho. Só que quando você vive no exterior, isso é bem complexo. Por quê? No caso da minha amiga na Holanda, ela, mesmo que ela quisesse pagar uma creche, ela não conseguia vaga, porque, além de ser muito, muito caro, Uhum. não tem vaga na creche, É sabe? não acredito que seja um pouco similar aqui no Japão também, porque vai entrar na Uhum. creche, você tem que ir lá, se inscrever e aguardar até abrir vaga também, não é? Sim, e Esse você mesmo tem que processo? provar que você trabalha. Ah, tá. E porque senão elas entendem que você consegue dar conta da criança sozinha, mas não é Uhum. verdade também, né? Porque às vezes a mãe trabalha dentro de Sim. casa, além das questões da tarefas domésticas, que isso é um trabalho, eu digo trabalho mesmo como eu faço de design, que eu preciso estar na frente do computador e é muito difícil com uma criança, né? Uhum. Então, até foi um ponto quando eu quis a vaga na creche aqui no Japão, não conseguia a prioridade de jeito nenhum, então nunca me chamavam. E aí, foi por isso que eu abri essa empresa de freelancer, como eu te comentei lá no Certo, início, para certo. provar que eu trabalho, porque Uhum. mesmo eu dizendo que eu era freelancer, eles não entendiam. E você teve que, no caso você falou que abriu como autônoma aqui, que no caso seria um Kodin que eles falam Acho que esse termo sim. em japonês de autônomo. Então você chegou a abrir sua empresa como autônoma, fez todo o Sim, processo. tive que fazer. Eu acho que é um mais simples que É tem, o assim. Kodin. Eu tive que abrir, porque Uhum. senão mesmo eu indo na prefeitura, dizendo que eu trabalhava, que eu tinha vários projetos, eles não Mas para estar entendiam. dentro da lei aqui do Japão precisava. Eles queriam o carimbo do meu chefe, e eu Ah, falava: tá. "Eu não tenho chefe", eles não entendiam, sabe.
coisas aqui da Entendi. burocracia japonesa. Sim, sim. Então, eu tinha meus desafios aqui, ela tinha os desafios dela lá, e aí a gente então conversando sempre, o que que a gente pode fazer então para ajudar essas mães que estão sofrendo por isso, assim como a gente. E aí foi quando a gente teve a ideia de criar a Cocoon, que primeiro momento a gente decidiu criar um mapa para que as mães pudessem encontrar outras mães que estivessem na mesma situação e se conectar. Certo. Então é como se fosse um Tinder das mães, sabe? Deixa eu passar aqui, né? Então a gente começou pela comunidade brasileira. Então, hoje o aplicativo tem mais de 400 famílias, a maioria está na Holanda. Cresceu bastante. A gente lançou em novembro do ano passado, né? Então tem menos de um ano. Olha isso. E assim, a gente não fez nenhum impulsionamento, foi tudo orgânico por Sim, enquanto. sim. Aí, lá na Holanda, é onde tem a maioria das famílias, e aí foi muito legal, porque quando as famílias começaram a se ver ali no mapa, falaram, nossa, tem um monte de família brasileira aqui no meu bairro, por exemplo, ou na minha Que rua, eles nem sabiam. nem tinha ideia. E às vezes filho da mesma idade, né? E aí eles falaram, puxa, a gente poderia estar se ajudando de alguma maneira, e foi isso de fato que eles começaram a fazer, porque uma das ideias que surgiram lá entre as mães foi fazer um rodízio de mães. Então, o que que elas fazem? Cada dia da semana, as crianças vão na casa de uma mãe. E aquela mãe fica responsável por ser a babá, Sim. a educadora, tudo daquelas crianças. Mas aí libera as outras mães para que elas possam fazer suas coisas. Espaço, sim. E é muito importante a mãe também ter o seu espaço, seu tempo para fazer o que ela quiser, né? Mesmo que, né, seja dormir à tarde, seja ir num salão e trabalhar, Claro. tem várias questões, né? A mãe precisa desse tempo para ela. Sim. E aí, só que até elas descobrirem quem são as mães ali, que tem filho mais ou menos na mesma idade e tal, isso demanda tempo, né? Com certeza. E você tem que estar socializando para você achar essas pessoas também, só que você não tem tempo de socializar. Não tem tempo, não tem como sair. Não tem, especialmente no puerpério. Então, a gente fala, né, que a plataforma, ela facilita e acelera esse processo de criação de rede de apoio no exterior. Certo. E aí, por hora, então, a gente está com a nacionalidade apenas brasileira, por a gente tá testando, né, todo o aplicativo, e aí a ideia, inclusive, é expandir para outras nacionalidades também. Vocês pretendem abrir, então, para outras Sim. nacionalidades, para eles estarem usando. Sim. Mas aí você pensa em fazer algo separado ou deixar junto ali? A gente pensa junto, só que a pessoa filtra, né, usa os recursos do filtro para escolher. Você poderia dar uma explicação de como funciona o aplicativo? Vamos supor, eu baixei aqui, eu vou entrar lá. Sim. Aí vai ter um mapa, como você falou, e pelo mapa ele mostra as famílias que estão próximas ali de mim. Isso, exatamente. Então, antes até, né, de você entrar e já ter acesso, você tem que se inscrever. Certo. Então, cada família né, se cadastra, e aí nesse cadastro coloca as suas informações, o que você gosta de fazer, o que a sua família gosta de fazer, filho de qual idade você tem, porque tudo isso ajuda nos filtros depois, para as famílias fazerem esse matching, assim. E aí a gente não pede o endereço completo por questão de segurança. Certo. A gente só pede a província ou a região, depois a cidade e o bairro. Código postal ali, né? A gente nem pede código postal também. Não, porque... para não deixar localizado certinho. A gente tinha feito um protótipo no início que a gente pedia o código postal. Pra gente era mais fácil de localizar as famílias. Só que a gente recebeu alguns feedbacks, e aí a gente fez algumas alterações por conta desses feedbacks, que foram para, assim, a minha região aqui, o código postal, inclusive, mostra que lado da rua que eu moro. Então, eu me sinto insegura. Ou eu moro numa rua sem saída, minúscula, só tem 3 casas no meu zip code. Então, a gente falou, então não vamos mais pedir, a gente só pede o bairro, né, como eu falei, e aí, por meio dessas informações, eu consigo pegar a latitude e longitude e eu jogo, vamos dizer assim, a localização aleatoriamente. Aproximadamente ali, no caso, aleatoriamente, e aproximadamente, porque tá naquele bairro. Aí, é só para a pessoa realmente ter uma ideia quem mora por ali, sabe? Certo. E, enfim, aí primeiro você faz o como cadastro. Desculpa, pode continuar. E aí se você quer ter o seu perfil verificado pela plataforma, você também envia foto segurando um RG ou um documento com foto, né? Para a gente poder verificar se realmente é a pessoa que está se cadastrando. Legal, é bem seguro. Para aumentar a segurança, e também a pessoa envia uma rede social dela para a gente depois, né, ver se essa pessoa realmente é quem ela diz que é. Sim.
Bom, aí então a gente faz esse processo de aprovação em 24 horas, e aí então se você é aprovado, você está dentro da plataforma. Uhum. Aí lá, você consegue visualizar o mapa mundi, né, o mapa de todos os países, dá para ver as famílias de todos os países, mas aí você dá um zoom no seu país, Onde né, você quer. onde você quer ver, e aí você consegue, entrar no perfil das famílias que moram ali próximas, né. Tem também uma grade com o perfil, sem ser pelo Uhum. mapa, você escolhe o tipo de visualização, e o filtro, né, se você quer só visualizar famílias que têm criança de tal idade, no caso brasileiras, depois vai ter outras nacionalidades, né. Sim, sim. Mas, então tem essas características, região, e se você também quer achar de outro país, você também pode, né, porque aí você pode se conectar, às vezes, com uma pessoa de outra região, porque às vezes você está pretendendo mudar para uma outra região, né. Uhum. Então, aconteceu com a Laura, ela morava na Holanda, agora ela está na Austrália. Ela se Ah. mudou faz um mês. Então, antes dela se mudar, ela já foi entrando em contato com algumas pessoas Uhum. na Austrália e perguntando: "O que que você acha Que dessa já estavam região?". cadastrados no aplicativo. Isso, algumas já estavam. Na Uhum. Austrália tem bem pouca gente, bem pouca gente ainda, Uhum. porque está começando lá, né. Agora que ela foi para lá Certo, certo. pessoalmente, ela está ajudando ainda mais a expandir. Mas, já tinha algumas pessoas, mas também no Facebook e WhatsApp, ela foi entrando em alguns grupos, né, e aí você, manda uma mensagem, você se conecta com essa pessoa, né, que você quer conversar, e aí, enfim, começa essa nova rede de apoio, né, que essa família pode, te ajudar em alguma situação, né, Uhum. que você precisa, ou você pode ajudar ela. Então, por enquanto, a plataforma está nesse recurso, né, do mapa com os perfis, mas a gente vai Sim, expandir em sim. breve com novas funcionalidades, para de fato as famílias terem ainda mais interações entre Interação. elas. Nossa, que bacana. É um É, projeto e tanto. E eu gostei pela questão da que eu acredito que a maioria das pessoas elas se preocupam com a questão da segurança e vocês sim. tomaram todas as providências e cuidado necessário ali para estar garantindo a segurança dos usuários. Uhum. Então, quem quiser se cadastrar, tá aberto para qualquer pessoa Sim. que acessar o aplicativo, ela pode entrar lá e se cadastrar, é gratuito. Sim, é gratuito e você, trouxe um ponto importante, porque, por exemplo, no Facebook e no WhatsApp são plataformas que hoje as pessoas podem se inscrever e também achar outras famílias Sim, sim. expatriadas ou imigrantes, né, ou mães e tal. Só que, de fato, às vezes você não consegue saber se aquela pessoa que está ali naquele grupo realmente é a pessoa, porque às vezes, sei lá, Uhum. até tem o número roubado e troca e a pessoa Sim, nem sim, sim. sabe. Ou enfim, às vezes você tem ali um grupo com 100 mães e você não sabe quem mora perto de você, você Uhum. não sabe se é mãe ou se é pai, e às vezes ela quer falar uma coisa muito privada, né, uma coisa muito íntima. Mas a plataforma ela abarca tanto homens, né, quanto mulheres, então é Uhum. para pais e mães, em todas as configurações de família, Certo. justamente para que os pais também tenham esse espaço para encontrar outros pais, Uhum. né. Sim, sim. A gente vê que tem mais iniciativas para mães e poucas para os pais, né, Uhum. digo os homens. Então a plataforma também pode ajudar a É, conectar. porque aqui no Japão também, não acredito que não só no Japão, mas no mundo inteiro, mas tem bastante pais solteiros, né, falando tem Aham, muito termo mãe solteira, mas uhum. também tem os pais solteiros também, então vocês fizeram pensando nos 2 lados ali, né. Essa questão, né, a maternidade solo, né, é realmente um ponto que aí a rede de apoio é ainda mais difícil, Uhum. porque ela não tem nem o parceiro ou a parceira para poder dividir essa carga mental e física, né. Então, quando você coloca lá, né, que você é uma mãe solo, então outras mães que também são mães solos podem, né, se identificar, falar: "Puxa, olha, tem uma outra mãe solo perto de mim". Então, acho que a chance delas se conectarem, começar ali uma Muito maior. amizade, ou enfim, é muito maior, né, e pais também. E o que eu acho bacana desse seu projeto é porque traz aquela coisa que você falou, igual tem grupos de Facebook, tem WhatsApp, que a pessoa pode estar entrando ali e trocando informação. Porém, não tem a garantia da segurança. No caso, vocês pensaram em desenvolver um aplicativo Uhum, fechado ali para quem realmente está interessado nesse objetivo. Então, isso. quem entrar no aplicativo automaticamente já vai estar ciente que ela pode entrar em contato com uma outra pessoa
que ela tá receptiva a receber porque tem o mesmo propósito. Então, isso é Isso. muito bacana, achei surpreendente. Ah, obrigada. Legal. É bem isso, porque às vezes você até tem um grupo com várias outras mães, mas você tem medo de mandar uma mensagem achando que você vai estar incomodando, né? Ou Sim. tipo, ai, mas será que ela tá aberta a querer me Uhum. ajudar? Eu acho que todo mundo que entra na comunidade Cocum, a pessoa já tá com essa predisposição, Sim, sabe? De isso que é receber e bacana. de dar ajuda também. Elas já entram ali com um objetivo já. Sim, e ela também escreve isso no perfil dela, né. E aí isso faz com que a outra família leia pelo menos um pouco e fala: "Puxa só, essa família gosta de pescar", sabe. Eu também gosto de Sim, sim. pescar ou enfim, aí já é um assunto, né. É, que já dá para marcar uma pescaria É, ali, vamos reunir a exato. família, ir pra pesca, É, bacana, é. que legal. E falando um pouco, assim, sobre os projetos futuros, mas primeiramente, Hum. você como mulher, hoje em dia mãe, cuidando do seu trabalho, cuidando desses 2 projetos que você tem agora no momento, como que você consegue conciliar tudo isso, Paula? Como que você dá É, conta de tudo isso? eu Porque acho imagino que que dá muito trabalho. eu acho que eu, na verdade, não dou conta, né. Não, eu tô brincando, mas assim, eu acho que tirar um primeiro ponto é tirar esse imaginário da mãe heroína, sabe, Hum, que vai conseguir equilibrar todos os pratos. Não, tem cada dia é um prato que cai, sabe. certo. Às vezes eu tô super bem aqui na Ninguém Mexe Comigo, né, nesse projeto eu consegui entregar um monte de coisa, não nem consegui tocar na Cocum, Uhum. daí no outro dia é o contrário, no outro dia não consegui falar com a minha mãe Sim, com sim. qualidade pelo, né, FaceTime no Brasil, no outro eu já consigo, e enfim, aí tem meu filho, tempo de qualidade, então acho que assim, cada dia você tem que escolher uma batalha e tentar Uma batalha equilibrar. diferente de cada É, vez. é, sim, e eu acho que o principal ponto é primeiro não ter essa autocobrança, sabe, porque senão, a gente, né, não dá conta Sim. mesmo, né, o dia ele é mais curto, né, assim, Uhum. meu filho, por exemplo, ele fica na creche das 9 às 4:30 da tarde, que a princípio até que parece que é bastante tempo comparado com essas mães que não tem tempo nenhum Uhum. fora longe da criança, porque não tem uma rede de apoio, né, eu tenho pelo menos uma rede de apoio paga hoje. Mas, quando eu vejo, assim, já é meio-dia, quando eu vejo já são 4 da tarde, eu não consegui fazer nem 20% do que eu O planejei. tempo passa voando. E aí depois com ele em casa, realmente eu não consigo. Então eu tento não me cobrar muito, Uhum. sabe. E eu acho que é essa a dica que eu deixo para as mães também, sabe. Olha aí. Tipo, tipo assim: "Olha, não deu para limpar a casa, tá tudo certo, amanhã você limpa, Uhum. fique com um tempo de qualidade com seu filho", e enfim, às vezes a gente acha que vai conseguir terminar um texto, sei lá, alguma coisa dentro de um tempo, mas também não dá e tá tudo certo, sabe. Tudo certo, deixar para o próximo dia, termina ali. Tem assim, que isso não faça com que, né, você acaba, se autodestruindo, né, porque Uhum. tem muitas mães que acabam depois entrando em depressão, né, enfim, a gente tem aí índices de ansiedade Sim, altíssimos no sim. Brasil, então, você comentou de saúde mental, é uma cada vez, né, tá pior, Tá assim, piorando, né, então, tá por gravando conta dessa muito. autocobrança mesmo, assim, sabe. Então eu tento, ir por esse lado, assim, cara, não deu e tá tudo Uhum. certo. Você é uma pessoa que, por conta dos estudos que você fez, da sua experiência, você costuma se planejar? Você usa planner para se programar assim ou você não trabalha dessa forma? Ah, eu tenho, né, eu acho Porque que, como você toma conta de muitos projetos, né? exatamente. Então, eu uso o Trello, né, que você perguntou qual Sim. ferramenta, hoje eu uso o Trello para colocar, porque eu tenho cada projeto tem as suas demandas, né, Uhum. então a rede social, o própria plataforma em si, então são vários projetos que rolam em paralelo de cada um desses grandes Sim, projetos. sim, sim. Então é mini projeto dentro de grande projeto, e além da casa, né, que eu Uhum. também tenho as tarefas domésticas e coisas da casa para resolver, então eu utilizo sim o Trello, mas é como eu te falei, a gente tem que escolher as batalhas, às vezes Sim. consegue, Às vezes não, às né? vezes não. Tenho vários projetos que eu tinha uma idealização que eu ia fazer em um mês, mas tá demorando 3 meses. Uhum. E é Não, isso. eu entendo, eu fiz essa pergunta porque eu também, quando eu comecei aqui o projeto do podcast, eu ficava meio perdido, queria fazer tudo de uma vez e não estava conseguindo dar conta. Aí, mas fui estudando um pouquinho mais, aperfeiçoando um pouco mais e acabei
descobrindo mais essa parte de planejamento, de se organizar ali, no caso você utiliza o Trello, eu já sou mais old school, vou no Excel mesmo, ali falo uma Ah, planilhinha, vou sei, tentando sei. deixar ali descrito, mas assim, realmente não tem dias que não consigo alcançar tudo que eu queria ali pro dia, mas eu tento me programar, falar, não, tem 1 hora para fazer isso, se faltar, não der para terminar, deixa para outro dia. Então, Exato. depois que eu comecei a fazer assim, eu comecei a conseguir me organizar melhor. Então, Legal. acho bacana levar essa informação, assim, que a galera às vezes fica meio perdida, não sabe o que fazer. Mas É, se planejar e organizar é muito importante, né? sim, sim. E aí, assim, uma coisa que eu sempre fazia era, eu acabava não dormindo para poder dar conta das minhas demandas, sabe. Demais. Então eu ficava a madrugada virando e direto, tal. Até tem a Tati Bernardi, é uma roteirista no Brasil, ela falou que ela é tão workaholic que uma vez ela tirou férias para poder trabalhar. Ela tinha Meu Deus do tanta céu. coisa acumulada que ela falou: "Eu vou pegar Precisou de umas férias férias. aqui, porque aí eu consigo liberar essas demandas". E eu falei: "Cara, eu já fui essa pessoa também, Uhum. não cheguei nesse nível de pedir férias para trabalhar, Sim, sim. mas assim, eu sempre pegava a minha madrugada, eu sacrificava a minha madrugada e meu sono para dar conta das demandas, sabe". E aí hoje eu já tô, mas eu também ficava, sempre adoecia, né. Uhum. Então agora eu já tô mais, como eu falei, escolhendo minhas batalhas, assim, e Sim, como eu sou sim. mãe hoje, assim, eu falo: "Olha, não dá", Tem outras sabe. prioridades, né? Isso que eu tenho outros projetos ainda que eu nem citei aqui. Meu Deus. Mas sim, eu É isso que eu ia tenho. perguntar, quais que são os planos aí para os objetivos e sonhos futuro Hum. vamos falar do Cocon e do Ninguém Mexe Comigo, assim, qual que são os próximos passos que você deseja alcançar com eles? Uhum. Bom, a Ninguém Mexe Comigo, eu quero muito expandir para outros idiomas Uhum. também, então, expandir, a gente já fez para japonês, né, a língua Certo. japonesa, mas eu já tenho o projeto praticamente para lançar, em inglês, espanhol, francês, italiano, eu acho que eu falei todas as línguas, talvez, e alemão também, Alemão também. também. E, enfim, então acho que essa questão de poder chegar em outras nacionalidades é muito interessante, Uhum. né, e acho que até a Cocum também tem essa questão da globalização, como eu falei, Sim, né, sim. de expandir. Mas ainda falando da Ninguém Mexe Comigo, eu tô pra finalizar agora um curso que se chama Educação Autoprotetiva na Prática, que é essa abordagem que eu desenvolvi durante o meu mestrado, né. Certo. Então, como eu falei, né, é um tempo que eu sento para desenvolver e detalhar tudo isso que eu, vinha me aprofundando na pesquisa nesses Uhum. últimos anos, né. Então é um trabalho, assim, bem profundo para Bem poder, minucioso, né? minucioso para poder chegar no maior número de multiplicadores lá no Brasil da campanha, Uhum. né. Então meu objetivo é de fato criar mesmo esse exército, digamos assim, de multiplicadores, Sim. para que a campanha chegue nos lugares mais remotos possíveis, né. E Uhum. não só no Brasil, mas, no mundo. Então a gente tem brasileiros em vários países que podem, até inclusive no Japão, que podem levar essa campanha para sua escola, para sua família, para sua instituição, e por isso que eu estou trabalhando, assim, com bastante carinho e atenção e dedicação Que legal. para que esses multiplicadores tenham o máximo de informação possível, né. Que Uhum. a educação autoprotetiva, que é essa abordagem que eu desenvolvi durante o mestrado, ela visa justamente focar na abordagem para as crianças, né, para que elas aprendam a identificar situações de abuso e para que elas aprendam a se proteger, a se defender diante disso. Certo, E a educação autoprotetiva, ela nasce da educação sexual, ela surge da educação sexual, Uhum. só que ela é focada nesse aspecto, né, porque a educação sexual tem já uma problemática no tabu dessa terminologia, né, muitas pessoas não entendem que educação sexual justamente visa a A prevenção, prevenção, né? mas as pessoas entendem que, sei lá, vai ensinar sexo para as Sim. crianças, e a gente sabe que não é isso. Mas a sociedade, né, tem todo um tabu acerca, e aí a educação autoprotetiva, então, ela vem para quebrar esse tabu, focando especificamente nessa questão, né, ensinar as crianças a Uhum. se protegerem. Da proteção. Então o meu objetivo, né, futuro lançando esse curso, é que o máximo de famílias consigam ter acesso, né, que Uhum. máximo de profissionais possam também se tornar multiplicadores da campanha, e fazer com que ela chegue aí não só no Brasil, mas em vários países no mundo. Com certeza. E tomara que dê tudo certo, É, porque isso é muito importante.
Obrigada. Isso é um projeto muito bonito, o que você está fazendo é surpreendente Valeu. mesmo. E sobre a Cocum, né? Sim. Então, nosso objetivo é lançar essas novas funcionalidades, né? A Uhum. gente está desenvolvendo agora uma funcionalidade que é para ajudar as famílias a pedirem ajuda entre si. Porque uma das coisas que a gente identificou foi justamente esse medo, às vezes, de incomodar, sabe? Tipo, ai, mas talvez aquela família não esteja disponível, né? Ou eu não tenho esse serviço assim, fácil para que eu encontre, então às vezes a pessoa acaba se sobrecarregando, né? Sim. Fazendo ela mesma. Então, a gente identificou que tem muitas famílias que têm a predisposição em ajudar Uhum. genuinamente, ou inclusive cobrando por esse serviço, né? Certo, Então, certo. desde famílias que possam, às vezes, cozinhar uma marmita, mas assim, aqui no Japão, para você ter uma empresa oficial, né? Que seja certificada e tudo mais, isso leva tempo, leva um Uhum. monte de questões. Mas às vezes, pô, para cozinhar para uma vizinha, coisa assim, não precisa passar por toda aquela certificação. Às vezes ela pode fazer um bentô, né, a Sim, ela tá mais cozinhando e para ela vende. ali, já faz. Só que às vezes Uhum. elas não se comunicam que pode, porque, por Uhum. exemplo, aquela mãe que cozinha um bentô, uma marmita muito bem, ela não sabe que a outra, que nem mora tão longe dela, está Tá precisando. precisando. Uhum. Então, a gente está, né, fazendo essa funcionalidade na plataforma para que elas consigam entender essa demanda e, às vezes, até gerar emprego, né? Com Às certeza. vezes ela fala, puxa, eu posso ajudar, mas nem Ajuda dos 2 imaginei. lados, né, na E verdade. não, exato. E tem uma questão que tem diversos tipos de ajuda, né. Então, por Uhum. exemplo, no meu caso, eu não tenho carro aqui no Japão. E às vezes eu preciso que alguma família traga uma comida mais pesada, né, Uhum. sei lá, Ou para caixa de fazer água, compra, né. fazer compra mesmo. Às vezes eu quero no mercado específico, né, e aí, a família tem carro e ela pode trazer para mim, sabe. Então, Uhum. só que às vezes ela não sabe que eu tenho essa necessidade, entendeu? Então, quando eu jogo isso na plataforma, com o jeito ali que a gente está desenvolvendo para que seja fácil também de você levantar a sua demanda, ela sabe como pode ajudar. Então, Sim, essa sim. ajuda é mais assertiva, sabe? Que legal. Então, para de fato ser uma rede de apoio, né? Sim, 100%. É. É legal que você, ajuda dos 2 lados, então isso é muito bacana. E a gente quer expandir o máximo, né? Porque a brincadeira fica legal Uhum. quando tem Tem mais mais pessoas. pessoas. Mas para 400 usuários em menos de um ano já é um número bem considerável já. É verdade. Sinal que estão gostando e com certeza vai crescer ainda mais e o que a gente puder fazer aqui para ajudar a divulgar o projeto, a Legal. gente vai estar fazendo também. Obrigada, a gente quer muito que aqui a comunidade brasileira entre na plataforma. Tem, por enquanto, né, agora a gente está falando, a gente está no meio de 2024, tem acho Uhum. que 25 famílias aqui Aqui no no Japão. Japão. Tem poucas, né? Uhum. Mas, assim, considerando o tamanho que é a comunidade Sim, brasileira. sim. Mas a gente quer que justamente mais famílias entrem na plataforma para que elas possam se ajudar. Sim, sim. Aí, galera, tá vendo vocês que são pais aí, têm filho para mães ou pais solteiros também, que quer um lugar ali com segurança, que você pode conversar com outros pais, trocar informações em segurança sem medo, já entra no aplicativo. Depois a gente vai deixar na descrição aqui também. A Paula vai falar a rede social também, o arroba, para vocês estarem entrando lá, mas dá uma conferida que vale muito a pena. Faz o cadastro lá porque é de graça. Vocês não vão Uhum. pagar nada e tenho certeza que pela conversa que a gente já teve aqui, vai ser de muita utilidade para vocês. Obrigada. E um ponto também interessante é que aqui tem muitos empreendedores, né, aqui no Sim. Japão. Então, a gente entende também que a nossa plataforma é um lugar para divulgar esses prestadores de serviço. Uhum. Então, uma mãe, por exemplo, que faz pão de queijo, ela pode utilizar a nossa plataforma para anunciar o seu serviço, Ah, né, que e legal. outras famílias conseguirem ter acesso. Então, a gente também está desenvolvendo essa funcionalidade dessa, vamos dizer assim, essa vitrine Uhum. de serviços dos fornecedores brasileiros Sim, sim. né, vivendo pelo país, pelo exterior, no caso. Vai ajudar de várias formas. Exato. Bacana. E partindo aqui já um pouco para a gente ir para o encerramento, Paola, eu costumo falar que o objetivo do Tóquio Mais, né, que a gente tem, que eu coloco aqui, uma atitude pode mudar a sua história. Então, para a gente finalizar, que conselho assim você daria para outros empreendedores ou para mães de primeira viagem que se
estejam passando um pouco pelo mesmo que você passou, Uhum. qual o conselho que você poderia deixar para eles? Sua Olha, palavra final. aham. Eh, eu acredito que buscar informação, né, e estudo é sempre um bom caminho, né. Então, no caso, tanto na Ninguém Mexe Comigo quanto na Cocum, eu precisei me aprofundar nessas temáticas, Uhum, né, e acabei, assim, indo para o lado do ativismo, da mobilização, do empreendedorismo social, porque foi a forma que eu encontrei de transformar todos esses até traumas, né, e conhecimentos em algo para o mundo. Mas cada pessoa tem o seu jeito de transformar essas necessidades ou essas dores em algo para o mundo. Então acho que encontrar qual que é o seu caminho, né, a sua habilidade e transformar isso em algo para as pessoas, para ajudar as pessoas, é algo realmente que te enobrece e acho que te expande bastante. Eu acho que demais. eu desde que, né, comecei a fazer isso, tanto pela Ninguém Mexe Comigo quanto pela Cucum e outros projetos, eu senti que a minha vida foi expandindo, né, e tudo Uhum. partiu da informação, né, de buscar conhecimento. Sim, sim. Então, como está dizendo aqui, uma atitude pode mudar sua história, é isso, né, qual é esse pulo do gato, qual que é o seu Exato. divisor de águas, às vezes parte de um trauma, às vezes parte de uma vivência ou de uma situação, geralmente tem que ter um gatilho, né, para Totalmente. ter. Então, seja lá qual for o seu gatilho, mas tentar transformar isso em algo positivo, não De uma só para forma você, positiva. mas para o mundo, né, que a ODS, aí voltando pela agenda Sim, global, sim. certamente algum projeto seu pode estar ligado a um ODS, Uhum. né, porque são 17 grandes objetivos da ONU. Então pesquisa, fala: "Puxa, né, qual ODS talvez o meu projeto está ligado?" E aí você tem essa lente também, né, você adiciona essa camada, do empreendedorismo social, né, Sim, sim. desse olhar para que mais pessoas possam se beneficiar com o seu projeto. Sim, eu achei interessante porque eu mesmo, como eu te falei, eu não conhecia, talvez eu já poderia ter ouvido falar assim, escutado falar um tempo atrás, mas não dei muita importância. Depois que te conheci que eu fui me informar um pouco mais, e é muito interessante que ele tá ligado a essa área do empreendedorismo também, né? Sim. E de uma forma positiva que é para ajudar outras pessoas. Então eu achei muito legal que tem os 5 elementos, né, que fala que as pessoas, a prosperidade, paz, parceria e o planeta, né. Então, Sim. achei bem bacana, eu fiz a liçãozinha de casa aqui, É, porque boa, eu achei gostei. interessante. Então, até eu quero me informar mais sobre esse assunto, que eu achei muito Sim. bacana, É, o porque propósito. tem, crescimento econômico, né, então aqui nesse espaço, inclusive parabéns, né, por ter Não, criado, você obrigado. também é um grande empreendedor, então, tá de alguma maneira ajudando para esse Uhum. crescimento econômico, né, Sim, sim. porque você está divulgando outros brasileiros, está divulgando outros projetos, né, que também pode ter Sim, impacto, sim. então, certamente seu projeto também pode estar ligado a um É, desses bacana, targets, é. ficou muito legal. Então eu quero me aprofundar mais para ter mais conhecimento sobre isso, então achei muito bacana. Legal. E a entrevista de hoje foi muito enriquecedora, aprendi muito aqui, muitas coisas que eu não sabia. Assim, para mim serviu, foi um aprendizado e tanto. Estou muito contente com sua presença aqui, ter disponibilizado Obrigada. o seu tempo, vindo até aqui dar entrevista com a gente, acreditado Uhum, no projeto também para estar com participando e certeza. passando toda essa informação, então isso é muito bacana. Ah, obrigada você pelo espaço, muito Que isso. bacana aqui também, né, e vou, enfim, divulgar também para várias pessoas poder conhecer Obrigado. mais o seu projeto. Legal, muito obrigado. E tem mais alguma informação, Uhum. alguma que você queria deixar antes da gente encerrar? Ah, eu gostaria que as pessoas seguissem esses projetos, né, nas É, redes eu sociais. olhando para lá e para cá. Então, tem o Instagram da Ninguém Mexe Comigo, que é ninguém.mexe.comigo. A gente tem no YouTube também, né, por esse mesmo nome, ali tem os nossos videoclipes. Então, se você tiver uma criança próxima a você, se você tem filho, sobrinho, aluno, mostre a campanha Ninguém Mexe Comigo, né, o videoclipe, tanto em português ou em japonês, né, se você está aqui no Japão. Eh, e aí tem a Cocum, então para você seguir também no Insta é cocumfamily.app, app, né, e é o mesmo endereço para o site, cocumfamily.app.
Então, se você é uma família que tem filhos e vive no exterior, não necessariamente só no Japão, né? Pode ser em qualquer país. Você pode se cadastrar e divulgar também para outras famílias que estejam nessa condição, para que eles possam expandir a sua rede de apoio no exterior. Muito legal. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar sua história, que foi muito inspiradora. Te desejo todo sucesso nos seus projetos. Vou estar apoiando, vou estar divulgando de toda forma possível para poder estar ajudando também, que eu acho muito importante a gente trazer. Eu achei Uhum. incrível quando você entrou em contato. Eu falei, pô, achei, tipo, tem o mesmo propósito que o podcast, que é poder ajudar outras pessoas. Então, Hum, eu achei muito bacana. Então, vamos estar fazendo o possível aí para uhum. espalhar essas informações. Muito Obrigada, obrigada obrigado. mesmo, gente. Valeu. E para vocês que não conhecem o meu trabalho, quiserem conferir lá, eu vou deixar meu arroba aqui, @sanluce. Precisar de um talento, ficar no estilo lá no cabelo, pode entrar em contato que a gente vai estar agendando um horário. E muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora, assistiu o episódio até aqui. Isso já prova que vocês fazem parte do 1% que está procurando evoluir na vida. Hoje foi um episódio que, assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Foi um assunto sobre os projetos, um assunto mais delicado também, principalmente para as mães. Eu acredito que foi de muita valia, foi de muito aproveito esse episódio. Então, vou pedir aí para vocês, se gostaram, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com as outras mães, para chegar ao máximo possível de pessoas para estarem ajudando elas também. E hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.